Olá, aluno. Vamos dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo, sendo que nós já introduzimos, fizemos uma introdução ao estudo do eletromagnetismo, sabendo que é o estudo de dois campos vetoriais, o campo elétrico e o campo magnético, daí o nome eletromagnetismo. Muito bem. Já falamos de lei de Coulomb, por exemplo, E na oportunidade já havíamos dito que a lei de Coulomb é um artifício para o cálculo do campo elétrico, ou mais especificamente o vetor campo elétrico. Hoje a gente vai falar pela primeira vez nesse conceito importantíssimo. Na verdade, esse conceito é um conceito abstrato e geralmente em sala de aula nós temos o cuidado de comparar com um outro tipo de campo de força, que é o campo gravitacional. Lá, o que a gente usa para provar a existência do campo gravitacional é um corpo de massa m. Aqui, no caso do campo elétrico, a gente vai usar uma carga elétrica, que nós chamaremos de carga elétrica de prova. Então, vamos lá. Então, nessa figura que está sendo colocada aqui, é dito que nessa região temos um campo elétrico. E como é que a gente prova a existência desse campo elétrico? Como eu falei agora há pouco, colocando uma carga de prova. Como ele é um campo de força, na carga vai atuar uma força de natureza elétrica, obviamente, e comprova-se a existência desse campo elétrico. Bom, é importantíssimo o conceito para que não haja confusão de que cada ponto do campo elétrico, cada ponto do campo elétrico tem um vetor, um único vetor campo elétrico. Então, para não haver confusão, que eu digo sempre que as pessoas confundem, campo elétrico com vetor campo elétrico. Então, o que é o vetor campo elétrico? Ele representa o campo elétrico, que é a região. Bom, como eu falei, esse conceito é um conceito abstrato, matematicamente, e a gente vai tentar trabalhar sempre em comparação com outros campos de força que são conhecidos, como o campo gravitacional, como o campo magnético e assim por diante. Vamos lá. Nessa figura mesmo, quando a carga elétrica, que a gente colocou aí positiva, por uma opção, depois a gente generaliza, quando a carga de prova é retirada, notem que a força que estava sendo aplicada na carga desaparece. E aí sobra apenas o vetor campo elétrico, porque o vetor sempre esteve lá naquele ponto. Mas a força só vai atuar se nós colocarmos a carga de prova. Isso é muito importante também. Por quê? Porque na maioria dos livros, principalmente no livro didático, a gente parte para a definição do vetor campo elétrico usando a força elétrica e a carga de prova. Mas a nossa proposta é esta equação que está aqui, que diz que a força elétrica é o produto da carga pelo vetor campo elétrico. Aí vocês vão dizer, mas Daniel, não é a mesma coisa? Não, gente. Porque da forma como são colocados nos livros didáticos, dá a ideia que o vetor campo elétrico depende da força e da carga de prova. Aqui, desta equação, o que é que nós temos? Que a força elétrica, essa sim, depende tanto da carga de prova quanto do vetor campo elétrico. E quando esta carga é retirada, só resta quem? O vetor campo elétrico. Então, é um conceito independente. Por conta disso, dizemos que o vetor campo elétrico ele é uma função que depende do ponto. É uma função de ponto. Então, vamos sempre trabalhar na ideia de ponto. Muito bem, dando continuidade, já que nós temos aí um vetor, como nós já vimos também lá na parte, um breve resumo que nós fizemos de álgebra vetorial, nós temos aí o produto de um escalar por um vetor que resulta no outro vetor.
Como sabemos, em termos de direção, o que vai acontecer? Esses dois vetores vão ter a mesma direção. E o sentido? O sentido vai depender do sinal da carga de prova. Se a carga de prova for positiva, significa dizer que o sentido da força vai ser o mesmo do vetor campo elétrico. Mas se a carga de prova for negativa, vocês sabem que o sinal menos, lá na álgebra vetorial, significa a inversão do sentido. Então, se a carga de prova tiver o sinal negativo, tá? O que vai acontecer? A força elétrica vai ter o sentido contrário ao do vetor campo elétrico. Vejam que a gente está trabalhando sempre na perspectiva de que é a força que modifica. Tá bom? Então, mas falta a intensidade. O que é a intensidade? Vamos pegar aquela mesma equação anterior e fazer o módulo dela. Quem é o módulo da força? É a intensidade da força. Quem é o módulo da carga? Nós temos que colocar a carga pelo fato dela ser um escalar e poder assumir sinal positivo ou negativo, a gente vai modular. E, finalmente, quem é o módulo do vetor campo elétrico? É a intensidade do vetor campo elétrico que está aí. No sistema internacional, essa intensidade do vetor campo elétrico ela é dada em Newton por Coulomb. Por quê? Se a intensidade do vetor campo elétrico estiver sendo dada em Newton por Coulomb, quando eu multiplicar pela carga elétrica ou quantidade de carga aqui no sistema internacional é o Coulomb, como nós já vimos antes, o que vai acontecer? Vai sobrar apenas o Newton, que é a unidade de força no sistema internacional. Uma outra unidade que está assim muito vinculada já à parte de potencial elétrico, como nós veremos mais adiante, é o volt por metro. Tá? E a gente, na oportunidade lá, vai explicar por que a intensidade do campo elétrico também no sistema internacional, ou melhor, a intensidade do vetor campo elétrico, né, como eu já falei antes, é dada em volt por metro. Muito bem, de posse dessas informações que eu chamo de definição geral, vamos agora para algumas definições específicas e finalizar essa aula. Resolvemos dividir essa aula em duas partes, com o objetivo de que ela não ficasse muito extensa. Vamos agora trabalhar a questão das fontes de campo elétrico. Bom, a fonte mais simples de campo elétrico é a carga pontual, né? Então, uma carga pontual pode gerar um campo elétrico. E, de posse dessa ideia, para nós determinarmos esse campo elétrico, ou, em outras palavras, determinar o vetor campo elétrico, né, num dado ponto desse campo gerado por uma carga pontiforme, vamos usar a seguinte representação matemática que já está aí no slide. O que é que nós temos aí? Duas cargas afastadas de uma distância r, uma que a gente está representando por Qzão, considerando-a positiva, e a outra, o Qzinho, Q pequeno, considerando também positivo. Ora, nós já vimos que cargas elétricas de mesmos sinais se repelem. Eu estou apenas nessa figura colocando a força que o Q grande aplica no Q pequeno, que é essa força F, que é uma força de repulsão. Tá? É óbvio que o Qzinho também aplica uma força no Qzão, de mesma direção, mesma intensidade, mas de sentido contrário. Não esqueçam que a força elétrica são forças de ação e reação. Tá bom? Muito bem. Como é que a gente calcula essa força? Nós vimos lá na lei de Coulomb que esta força é dada por K, K é a constante elétrica, que depende do meio, já vimos isso lá na lei de Coulomb, produto das cargas, dividido pela distância entre elas ao cubo e multiplicado pelo vetor,
que vai da carga Qzão à carga Qzinho. Lembrando, né, gente, que a lei de Coulomb é o produto das cargas dividido pelo quadrado da distância. Ou melhor dizendo, o produto dos módulos das cargas dividido pelo quadrado da distância. Vimos também que na lei de Coulomb, na versão vetorial, esse módulo desaparece, porque é exatamente esse módulo que tem lá na intensidade, ele vai dar o sinal da força, e como nós falamos agora há pouco, o sinal na questão de vetores indica o sentido. Muito bem. E por que lá na intensidade, da lei de Coulomb, está em todos os livros didáticos, é o produto das cargas, ou dos módulos das cargas, dividido pelo quadrado da distância. E aqui está aparecendo o cubo da distância. Obviamente, porque eu estou multiplicando isso daí pelo vetor R. Se eu pegar o vetor R e dividir pelo módulo dele, eu vou obter quem? O vetor unitário. E esse vetor unitário é que dá a direção no caso aí da força. Desculpa. Muito bem. Então, explicado essa parte, né? Aí vai ficar o R ao quadrado embaixo, desculpa. E nós teremos aí a lei de Coulomb conhecida, como é conhecida em todo lugar. Muito bem. Agora, vamos trazer a ideia do vetor campo elétrico. Estão lembrados, na definição geral, que se a carga de prova for positiva, nós teremos o vetor campo elétrico e a força elétrica com o mesmo sentido. Aí apareceu ele, o vetor campo elétrico aí, né? Na mesma direção da força e com o mesmo sentido, porque nós estamos usando aquela ideia da carga de prova positiva. E a equação geral, que aí a gente generaliza a ideia do conceito, é que a força elétrica é o produto da carga pelo vetor campo elétrico, naquele ponto, né? Bom, muito bem. O que a gente vai fazer agora? Uma operação muito simples, já que a força elétrica ela é dada pela lei de Coulomb e a força elétrica é dada pelo produto da carga pelo vetor campo elétrico, a gente iguala essas duas equações. A carga de prova simplifica. Esta é a maior demonstração de que o vetor campo elétrico não depende da carga de prova. E a gente vai obter agora, olha aí, o vetor campo elétrico. Notem na figura, eu tirei a carga, vou voltar aqui, ó. Tá com a carga, tem força. Tirando a carga, fica só o vetor campo elétrico, não é isso? E ele é dado por esta equação que está aí. K, constante do meio, carga, que é grande, né? Que nós vamos chamar de carga geradora, tá bom? E as distâncias envolvidas aí no caso. Agora, a distância não vai ser mais a distância entre duas cargas, e sim a distância entre a carga e o ponto considerado. Então, vamos ver agora as características desse vetor campo elétrico. Sim, lembrando, né, que esse R aí, ele vai ser obtido pela diferença entre o vetor Rzinho e o vetor Rzinho linha. Quem são esses vetores? Muito importante, porque é essa ideia, gente, que está lá nos livros de eletromagnetismo clássico, tá? Eu prefiro fazer as etapas para poder chegar nela e não fazer uma representação matemática, que na verdade seria a mesma coisa, mas que às vezes chega a causar uma confusão. Olha só, aplicando a regra poligonal da soma, né? Só olhar para a figura aí. Se eu somar o Rzinho linha com o vetor R, eu vou obter o vetor Rzinho. Então, só para tirar o Rzão, que é isso que a gente vai fazer sempre, né? Vai fazer o Rzinho menos o Rzinho linha. Quem é o Rzinho? É o vetor que localiza o ponto considerado. Quem é o Rzinho linha?
é o vetor que localiza a carga de prova. Melhor, perdoe, é a carga geradora, tá? Não se fala mais em carga de prova aqui na definição de vetor campo elétrico, tá bom? Então vamos lá para as características desse vetor campo elétrico, né? Ele tem direção, preste bem atenção agora, que é bem diferente do que acontecia com a força. Ele tem direção da reta que liga a carga geradora, que é o Q grande, ao ponto considerado. Então eu vou sempre trabalhar carga geradora e ponto considerado. Vou ver a reta que liga a carga e o ponto, que ela vai dar a direção do vetor campo elétrico naquele ponto. O sentido, se nós analisarmos a equação anterior, o sinal da carga geradora, matematicamente falando, né, o sinal da carga geradora vai dar o sentido do vetor campo elétrico. Notem que no nosso exemplo, a carga geradora a gente considerou positiva. E o sentido deu divergente, ou seja, saindo em relação à carga geradora. Mas se a carga geradora for negativa, vai aparecer o sinal menos lá na equação. E vai dizer o quê? Que o sentido vai inverter, ou seja, em vez de ser divergente, vai ser convergente. Entenderam? Então, olha só, convergente é aquela ideia de que o vetor entra em relação à carga. Divergente é a ideia de que o vetor sai em relação à carga. Então, vamos agora para o módulo. Quando a gente faz o módulo, né, lembrando que se eu dividir o vetor R pelo módulo dele, vai dar quem? O vetor unitário, que é o Rzão chapéu, está lá naquela figura. O módulo de um vetor unitário, todos nós sabemos que é 1. Então, o módulo do vetor campo elétrico é a própria intensidade. E, novamente, eu modulo a carga, porque quando eu vou calcular a intensidade, o sinal menos não vai entrar, porque lembre-se, mais uma vez, em álgebra vetorial, o sinal menos significa o quê? Sentido contrário ao nosso referencial. E aqui tem algo interessante, né, para a gente fazer uma avaliação, que é como varia a intensidade do vetor campo elétrico com a distância entre a carga e o ponto considerado. Vamos partir da ideia que a carga vai ser colocada na origem do sistema. No exemplo anterior, a carga geradora estava localizada por R'ʼ'. E agora eu vou colocar o R'ʼ' igual a 0, ou seja, eu vou levar a carga geradora para a origem. Nesse caso, pela própria equação anterior, lá do R, o R vai ser o próprio R'Zinho. Então, vão ter aí o mesmo módulo. E aí eu vou poder verificar matematicamente como é que a intensidade do vetor campo elétrico varia com a distância. Nós já sabemos que matematicamente é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, vamos considerar que para uma distância R entre a carga e o ponto considerado, Rzinho no caso, né, nós temos uma intensidade E. É só fazer essa substituição que está aí. Muito bem. E agora, se nós dobrarmos a distância? Se nós dobrarmos a distância, não esquecendo que esses 2R vão ao quadrado. 2R ao quadrado vai dar 4R ao quadrado. Ou seja, a intensidade do campo vai diminuir 4 vezes. Finalmente, se eu triplicar a distância, 3 ao quadrado, 9. Ou seja, a intensidade do vetor campo elétrico vai dar a 9ª parte de E, ou seja, E sobre 9. Tá? Quando a gente junta esses pontos, o gráfico que aparece é uma hipérbole. Tá? Então, diferentemente da exponencial, a hipérbole ela vai tangenciar
os dois eixos, tá? Ela vai ser assintótica com os dois eixos, o eixo dos campos, dos vetores e o eixo das distâncias, tá? Então esse é o campo elétrico de uma carga pontiforme. Aí vem a seguinte pergunta: e se eu tiver mais de uma carga pontiforme, que é o que nós chamamos de distribuição discreta de cargas elétricas? Temos aí, ó, o campo elétrico de uma distribuição discreta de cargas. Gente, é muito importante o que eu vou dizer agora. Agora há pouco nós falamos que cada ponto de um campo elétrico, seja ele qual for, gerado por uma carga, gerado por várias cargas ou uma outra fonte qualquer, cada ponto só vai ter um vetor campo elétrico. Tá bom? Agora, percebe que nessa figura, o artifício que nós vamos utilizar, preste bem atenção na palavra, artifício que nós vamos usar, é que cada carga elétrica vai originar um vetor campo elétrico no ponto P aí, considerado. Tá? Então, Q1 vai gerar um E1, o Q2 vai gerar um E2 e o Qn, que é uma carga já qualquer, né, vai gerar o vetor En. De antemão, só para a gente lembrar como é que a gente descreve em termos de direção, né? Notem que essas cargas que estão aí, Q1, Q2 e o próprio Qn, são cargas positivas. Por quê? Porque os vetores estão divergindo em relação às cargas. Tá bom? Bom, como eu falei, isso é apenas um artifício. Por quê? Porque só pode ter um vetor campo elétrico. Tá? Só pode ter um vetor. Então, esse artifício que nós chamamos de princípio da superposição é que eu vou fazer a superposição de todos os vetores naquele ponto para poder restar um. E a superposição nada mais é do que a soma vetorial de todos esses vetores. Então, na natureza, cada ponto só tem um vetor campo elétrico, que é esse vetor EP, que a partir do artifício que nós utilizamos, que é o princípio da superposição, nós temos aí o vetor EP. Este princípio é um princípio muito utilizado na tecnologia. Hoje nós temos, né, um exemplo desse princípio. Quando se fala em campo elétrico, né, pode-se falar em um sinal de campo elétrico, e nós temos hoje o mesmo fio que leva para as casas, né, a telefonia, ele leva também um sinal de internet, e um não interfere no outro. Então, isso é importante, né, que eles estão juntos lá, mas um não interfere no outro, porque eles estão com frequências distintas, né? Então, essa que é a ideia, ok? Vamos dar um exemplo para finalizar essa aula de uma distribuição discreta de carga que é muito importante para, por exemplo, a física dos materiais. Aí vocês vão perguntar para mim por quê? Porque na natureza, né, nós temos dois tipos de moléculas. Molécula apolar, ou seja, que ela não está polarizada, e a molécula polar, que apresenta o que nós chamamos de um dipolo elétrico. Um exemplo clássico de um dipolo elétrico é a molécula da água. Né? E o que seria, portanto, um dipolo elétrico? É um conjunto de duas cargas pontiformes, né, de mesmo módulo, mas de sinais contrários, separados de uma distância que a gente vai representar por A, uma certa distância. Muito bem, no caso da água, o que é que nós temos? O hidrogênio, né, aqueles dois átomos de hidrogênio lá, que é H2O, aqueles dois átomos de hidrogênio, na média entre eles existe uma carga de 2Q e a carga do oxigênio menos 2Q. Então aí, né, H2O
são dois íons aí positivos, 2 hidrogênio mais, e o oxigênio 2 menos, que daria, no caso, esse dipolo. Mas vamos ver como é que eu consigo determinar o campo elétrico desse dipolo elétrico. Então está aqui a representação do dipolo. A priori, eu vou partir para uma situação bem simples, que é determinar o campo elétrico nesse ponto P. Depois, podemos pegar essa ideia e generalizar. Como eu falei, o dipolo elétrico, né? Depois a gente vai definir esse momento de dipolo elétrico. No finalzinho a gente define o momento de dipolo elétrico. O dipolo elétrico é um conjunto de duas cargas separadas de uma certa distância, sendo essas duas cargas de mesmo módulo e sinais contrários. E o objetivo qual é? O objetivo é determinar o campo elétrico gerado por este dipolo aí no ponto P. E depois a gente vai fazer outras análises que são de análises práticas. Muito bem, quando a gente analisa aí os vetores envolvidos nesse sistema, nós temos aí o vetor Y+, localizando a carga Q+, o Y-, portanto, localizando a carga Q-. O ponto P é localizado pelo vetor X. Muito bem, agora vamos para o vetor com que a carga Q+ enxerga o ponto, que é o R+. Então, eu já tenho uma relação aí entre o vetor Y+, o vetor R+, e o vetor X. Basta aplicar a regra da linha poligonal. E, finalmente, o vetor com que a carga negativa, menos Q, enxerga o ponto P. Então, esse vetor é o R-. Mais uma vez, outra relação entre o Y-, o R- e o vetor X, que nós vamos aplicar a regra da linha poligonal. Vamos identificar agora os vetores. Lá no ponto P, o vetor devido à carga Q+, ou mais Q, é o E+. Está aí representado, como ela é positiva, esse vetor está saindo em relação à carga. É divergente. Já para a carga negativa, o vetor é o E-, ou seja, está entrando em relação à carga Q-. E qual seria a ideia agora? Compor esses dois vetores, o E+ e o E-, para determinar o vetor resultante aí nesse ponto P. Se nós aplicarmos aí a regra do paralelogramo, a gente já vai identificar esse vetor aí no ponto P, mentalmente falando, que ele vai estar na vertical e para baixo, né? Esse vetor, ele vai estar pelo fato de que esses dois vetores, o E+ e o E-, a gente vai provar isso, eles possuem o mesmo módulo. Então, o vetor resultante vai estar para baixo. Vamos verificar agora isso matematicamente. Como eu falei, o X é o R+, mais o Y+, tira-se quem? O R+, que é X menos Y+. Da mesma forma, o X é R- mais Y-, tira-se o R-, que é X menos Y-. Uma operação simples aí. Agora vou definir cada um desses vetores que estão aí. O vetor X é o X vezes o I chapéu. No caso, o X é o módulo, que é a distância que vai da origem até o ponto P. O Y+ é A sobre 2, J chapéu. Notem que a distância entre a origem e a carga Q+ é a metade do A. Daí A sobre 2, como está para cima, fica positivo. E no caso do Y-, está para baixo, fica negativo. Então, o Y- é menos A sobre 2, J chapéu. De posse disso, a gente vai obter lá os vetores R+, e R-, porque são esses vetores, gente, que vai aparecer lá na equação, tá? Nas equações lá do E+ e do E-, tá bom? Muito bem. Então, tá aí o R+, xi chapéu, menos A sobre 2, J chapéu, e o R-, como ele é negativo, vai multiplicar pelo menos lá,
Menos vezes menos dá mais, vai ficar xi mais A sobre 2J chapéu. É sempre essa lógica que a gente vai utilizar, tá bom? Ela é uma espécie de fórmula de bolo mesmo, tá? A gente vai seguir sempre essa lógica, porque seguindo essa lógica não tem erro. Os quais possuem módulos dados por... Então, agora aí, ó. Notem que da figura anterior a gente já sabia que o módulo dos vetores R mais e R menos, eles são os mesmos. Por quê? Desculpa. Porque quando eu vou calcular o módulo, eu vou extrair a raiz quadrada de quem? Dos quadrados, dos módulos, das componentes. E quando eu pego ali o menos A sobre 2 ao quadrado, esse menos vai desaparecer, porque menos ao quadrado dá mais. Então, matematicamente, aplicando aí o teorema de Pitágoras, né, a gente obtém os módulos dos vetores R mais e R menos. Muito bem. Vamos agora para os vetores. Está aí o E mais, nós já tínhamos visto na definição do vetor campo elétrico para uma carga pontual, K vezes Q, dividido por R mais ao cubo vezes R mais. E o vetor E menos, como a carga é negativa, vai carregar o sinal menos. Tá aí o sinal menos já apareceu, tá? Muito bem. E, finalmente, o vetor campo elétrico, lá naquele ponto P, vai ser E mais, mas é menos, mas é uma soma vetorial, preste bem atenção, né? Vocês viram como é que eles estão dispostos lá, então eu tenho que aplicar a ideia da soma vetorial. Após algumas manipulações, o que é que a gente vai fazer nessas manipulações? Substituir o módulo, então o módulo vai ser comum tanto para o E mais como para o E menos. Como ele está elevado a meio, V elevado ao cubo do jeito que está na equação, fica elevado a 3 meios. É a potência de uma potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. 3 vezes meio dá 3 meio. Tá? Então, vai ser comum. Hein? A única diferença vai estar aí na ideia do vetor, do R+, e do vetor R-. E também no sinal da carga. Tá? O que vai acontecer? Aquela componente J, como eu tenho uma positiva, que é A sobre 2J chapéu, e a outra menos A sobre 2J chapéu, elas vão se cancelar. Só voltando aqui para a gente poder ter, só para a gente comprovar aqui, né? Como tem sinal menos, eu vou voltar à minha fala, tá? Como tem um sinal menos, menos vezes menos vai dar mais. Ou mais vezes menos dá menos. Então, na verdade, quem vai se cancelar, gente, me desculpem, tá? É a componente ao longo do eixo X. Por quê? Eu tenho aí, olha, XI, chapéu, e XI, chapéu, nos dois. Tá bom? E quando eu fizer um menos o outro, quer ver? Faça aí, um menos o outro. O que vai acontecer? XI vai anular o outro XI, que vai ficar XI menos XI. E menos A sobre 2J chapéu, menos vezes mais vai dar menos, então vai ficar aí menos 2 vezes A sobre 2J chapéu. Ora, vai simplificar o 2, vai ficar, portanto, menos AJ chapéu. Tá bom? Então, ao contrário do que eu falei agora há pouco. E aí a gente vai obter esta equação aí. Vejam que ainda agora tinha carga e agora não tem mais carga. Por que isso, né? A resposta está que o campo, ou melhor, o vetor campo elétrico lá naquele ponto P é menos K, P, apareceu coisa nova aí, né? Esse vetor P, dividido pelo módulo do vetor R elevado a 3, que ficou 3 meios porque o módulo é a raiz quadrada, tá bom? Muito bem, mas quem é esse P aí? O P é o que a gente chama de dipolo elétrico.
Então, o que foi que se transformou em P, nesse vetor P? Era a carga, o A, que é a distância entre as cargas, e o J, chapéu. Você pode fazer essa continha aí, você vai encontrar. Bom, a gente define esse vetor P, que é o vetor momento de dipolo elétrico, dessa forma. Tá? Onde o módulo dele, a gente pode ver aí de antemão, é Q vezes A, ou seja, é o valor modular da carga vezes a distância entre elas. Esse é o módulo do vetor dipolo elétrico. Tá? Muito bem. O J chapéu aí indica que esse vetor ele está sendo orientado para cima. Ou seja, como é que eu oriento o vetor momento de dipolo elétrico? Da carga negativa para a carga positiva. Ou seja, voltando lá naquele exemplo da água, né? O que vai acontecer? O vetor de polo elétrico, ou momento de dipolo elétrico da água, vai da carga menos, no caso 2 menos, que é o do oxigênio, para o ponto médio das duas cargas positivas lá, que são os dois átomos de hidrogênio, os dois H+, lá, né? Então, vai sempre da carga negativa, do centro da carga negativa, para o centro da carga positiva, tá bom? Essa é a orientação do momento de dipolo elétrico, tá? E agora, para finalizar a nossa aula de hoje, vamos para um caso particular, que é o que acontece na maioria das vezes, tá bom? Onde o X é muito maior que o A, ou seja, o ponto aonde eu quero, né, identificar o vetor campo elétrico, ele é muito maior do que a distância entre as cargas. Geralmente, em termos de molécula, essa distância é da ordem de Ångström, para vocês terem uma ideia. Então, se eu comparar o Ångström, por exemplo, até com o micrômetro, né, o Ångström é 10 a menos 10 metros. E o micrômetro, 10 a menos 6 metros. Só aí nós temos uma diferença de 10 mil, né, de um para o outro. Um é 10 mil vezes maior que o outro. Então, nós estamos considerando aí essa ideia, que o X é muito maior que o A. Quando eu faço isso, né, o X é muito maior que o A, o que vai acontecer? Esse quociente que está ali, ó, como o X é muito maior que o A, então o x² é maior ainda que o A sobre 2 ao quadrado. Vocês concordam? Então esse A sobre 2 ao quadrado, ele vai ser desprezível em relação a x². Então eu posso dizer que o x² que o x² mais o A² sobre 2 é aproximadamente quem, gente? O x². Pegando o x² e elevando a 3 meios, novamente a potência de uma potência vai ficar x ao cubo. Então, nós temos aí que quando x é muito maior que A, o vetor campo elétrico do dipolo fica dado por menos Kp, que é o momento de dipolo elétrico, dividido por x ao cubo. Aí tu vai dizer assim, mas Daniel, o que vai acontecer agora? Por que agora é com o cubo da distância novamente? Não, não tem nada a ver com o cubo da distância. Vamos lembrar a ideia do vetor campo elétrico, ou melhor, do módulo dele. K, que multiplica a carga, vezes a distância ao quadrado. Esse é o módulo, tá? Notem que nesse momento de dipolo, eu tenho o produto de uma carga por uma distância. Então, vai ficar carga vezes distância dividido por distância ao cubo. Então, vai dar carga por distância ao quadrado, vezes a constante, que são, ou melhor, o que é a dimensão de vetor campo elétrico, ou do módulo do vetor campo elétrico. Tá bom? Então, a gente sempre tem que buscar analisar as nossas respostas. Sempre assim. E, a partir daí, você pode construir, por exemplo, o momento de quadrupolo magnético, né? Ou o campo de um quadrupolo, que é as
expansão multipolar. Então, em vez de ficar x ao cubo, vai modificar aí, mas no final o campo elétrico vai ser sempre carga vezes a constante dividido por distância ao quadrado. Então, na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos falar de distribuição contínua, um assunto muito importante na ideia aí de fontes de campo elétrico. Então, até a próxima, gente!